Sejam bem-vindos ao programa Esfera Lusófona, que o canal Matriz Portuguesa se associou à realização da Cimeira Fémina 2021. Encerramos este ciclo de programas que tem como mote a comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa e numa data muito especial, quando se comemoram principalmente os 725 anos desta língua tão vetusta e tão querida que é a língua portuguesa, pelo grande rei, o trovador Dom Dinis. E tenho a honra de contar uma vez mais, como meu convidado, o Sr. Embaixador João Ribeiro de Almeida, Presidente do Camões, Instituto da Língua e da Cooperação, aliás, da Cooperação e da Língua, que também concedeu o apoio institucional à realização desta cimeira. Seja bem-vindo, Sr. Embaixador. Uma vez mais agradeço-lhe, que eu imagino agora com a realização da cimeira, nós estamos até a gravar antecipadamente, porque infelizmente não podemos contar consigo pelas razões mais que óbvias no próprio dia 5, assim, é nosso convidado no programa. Eu agradeço uma vez mais, não só pelo apoio institucional que concede à realização da Cimeira Fémina, que conta com o apoio e parceria da UCLA, a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, mas também com o Círculo de Escritores Moçambicanos na Diáspora. Seja bem-vindo, Sr. Embaixador. Obrigado, João. É um gosto novamente de estar convosco e, sobretudo, consigo, com quem já tive até conversas bem tranquilas e muito interessantes no passado. Obviamente que no Dia Mundial da Língua Portuguesa é um momento especial aqui para o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e é com muito gosto mesmo, que estou aqui também durante a Cimeira Fémina, a qual estamos apoiando institucionalmente, como disse, com todo o gosto também, e sabendo que vai ter eventos, estão anunciados eventos muito importantes também. Sim, Sr. Embaixador, a língua é de facto o que nos move. E, inclusivamente, já na outra entrevista na qual nos concedeu a sua presença, em que falámos na importância estratégica da língua portuguesa a todos os níveis, inclusivamente até numa área que em Portugal ainda não estamos, na generalidade, ainda não se está bem desperto na importância não só do património humano que temos, mas também na língua portuguesa, que é um fator essencial para também essa comunicação, que é o mundo da ciência. E que o Sr. Embaixador também já o admitiu, que é particularmente sensível a esse meio. Assim é. Permita-me que faça aqui uma pequena introdução, nós, já agora para a sua vasta audiência, explicar como é que chegamos a este dia 5 de maio. Como sabe, para a satisfação de muitos milhões que a falam nas mais diversas geografias do planeta, a língua portuguesa passou, desde 2020, a celebrar no dia 5 de maio o seu Dia Mundial, integrando, aliás, um restritíssimo grupo de outras 6 línguas, com idêntico reconhecimento conferido pelo Sistema das Nações Unidas através da Unesco. Com uma pequena diferença, que as outras 6 línguas são todas línguas oficiais das Nações Unidas e a nossa ainda não é. Estamos a caminho, o nosso trabalho aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros também é um caminho, se calhar, longo. Um dia será com certeza a língua oficial, mas esta consagração que deram à língua portuguesa dando um dia mundial é também e sobretudo um reflexo da grande responsabilidade que temos a tratarmos bem e sobretudo divulgá-la e promovê-la e ensiná-la de uma forma mais eficiente e eficaz. Portanto, é um reconhecimento que advém da importância que assumiram os universos por via dela criados, mais dispares por esse mundo fora, por todos aqueles que a foram edificando. É também uma homenagem a todos os que foram edificando em qualquer dos 4 cantos do mundo e também não só edificando, como também disseminando em tantos domínios da atividade humana e, repito, em cada canto do mundo. É um património cultural partilhado que me enche, e sei que ao João também e à nossa audiência nos enche de orgulho. É um património cultural partilhado, uma riqueza na diversidade. Na diversidade, a riqueza está exatamente nessa diversidade. É uma língua de várias culturas, mas também é uma cultura de várias línguas, de maneira que, um pouco mais à frente também, podemos falar um pouco nessa visão que eu tenho de uma especial atenção que se deve dar à língua enquanto ciência e investigação. Para isso temos uma rede muito importante já também externa, que está ao serviço da língua enquanto
língua de ciência e de investigação, mas também queria dizer, porque enfim, a parte afetiva também é muito importante, que o português é e continuará seguramente a ser uma língua de convívio, de tolerância, de aproximação, de criatividade, de muita criatividade, de música, do fado à bossa nova, passando por tantos outros estilos musicais como a morna e muitos outros que se expressam, pode ser em crioulo, mas também em português, e portanto essa diversidade é um ativo que temos impressionante. Mas é uma língua de literatura, de cinema, de teatro, de cultura em geral, é uma língua de património, cada vez mais, é uma língua de ciência, inovação, mas é também uma língua de unidade nacional em muitos dos países onde é falada, como língua oficial, é uma língua de unidade nacional, para que todos os cantos, populações desses países que falam línguas diferentes possam comunicar através do português. Às vezes é muito esquecida esta vertente de unidade nacional assumida pelos próprios países, de que a língua é uma língua de unidade nacional. Mas é também uma língua de pedagogia, de solidariedade, uma língua de cumplicidades, muitas cumplicidades, de resistência, historicamente. Basta ver o que se passou em Timor-Leste, foi através da língua, mas também uma língua de negócios, que temos que pensá-la também como língua de negócios. No fundo, a língua é feita com... E agora vou tentar ser um bocadinho literário, sem ser muito piegas. É uma língua feita com o sal dos muitos mares salgados e oceanos que a envolvem, mas também da força dos seus falantes e dos seus cultores, do suor do seu esforço, para que a língua se pudesse impor como uma das principais línguas do mundo, João. Em termos gerais, era isto que queria dizer. Senhor Embaixador, nunca poderia ser piegas, até porque a língua portuguesa é verdadeiramente um palco para esse tipo de expressividade. Com poucas, não digo que é a única, mas com poucas. Mas também tudo isto que menciona, verdadeiramente a língua portuguesa já deu mostras, inclusivamente já ocupou essas posições e já deu provas mais que suficientes ao longo da história, enquanto língua na diplomacia ao longo dos séculos, e relativamente até junto de nações e de culturas que eram até à altura inexistentes e inalcançáveis para o mundo ocidental, o mundo europeu, o mundo económico, inclusivamente quando era uma língua franca em pleno Oceano Índico, em que quem quisesse mercadejar tinha que falar português, senão pura e simplesmente não entrava no meio do negócio. Nas ciências, inclusivamente, quando Portugal dava cartas nas ciências de navegação, da astronomia, etc., das ciências médicas, na exploração, nas crónicas, inclusivamente quando começou a redigir e a elaborar todos aqueles dicionários da língua portuguesa para as línguas que conforme iam encontrando. Portanto, não é nada que já não fosse feito, é só continuar a fazer. E ainda há provas, inclusivamente, atualmente, desses povos, ainda com muito orgulho, de reclamarem essas relações e esses espólios como um património seu. E quando fala da língua como símbolo e não só, e como uma razão e como a argamassa nacional, Timor-Leste, de facto, foi um grande exemplo. E também em Moçambique, neste momento, é talvez um foco onde seria mais necessário, porque acho que, inclusivamente, segundo eu ouvi relatos até de um cineasta que percorre toda a zona rural do Norte, a língua portuguesa, por causa de uma falha geracional que morreu devido à doença, particularmente ao vírus da SIDA e outras doenças endémicas da zona, são os avós que ensinam às crianças. E então, não conhecendo bem a língua portuguesa, falam nos dialetos. Ou seja, neste momento também, então, em Moçambique, os moçambicanos têm que falar sempre com intérpretes entre si. Portanto, é mais um papel que a língua portuguesa, e o Camões, que seguramente também tem um papel de charneira.
Senhor Embaixador, mas agora há mais um palco e mais um desafio para a língua portuguesa. Temos os oceanos, temos tudo o que tem a ver com os oceanos, as novas tecnologias, as novas ciências, os novos desafios, que nós ainda não sabemos o que é que aparece. Tem que se comunicar. Não, eu acho que não devemos usar a língua inglesa, Senhor Embaixador. O Camões tem que se chegar à frente, a matriz portuguesa junta-se ao Camões, encerramos fileiras com outras instituições, mas a língua portuguesa tem que verdadeiramente ser iniciada, tem que dar braços, e na ONU temos que começar a fazer essas forças, essas influências para que se torne uma língua oficial. Afinal de contas, o secretário-geral é português. E ele próprio tem que começar a dar o exemplo. Tem que deixar de falar espanhol, em francês, em inglês, demonstrar que é poliglota. Fale português. Para os outros entenderem. Então, se não souberem falar português, utilizem os línguas, como se dizia em pleno século XVI. Sr. Embaixador, verdadeiramente as novas percepções e as novas necessidades que a atualidade obriga, onde é que a língua portuguesa, e é extraordinário aquele filme que passamos, que foi cedido pelo Camões, das várias escolas por todo o mundo onde se aprende inglês, mas nas mais variadas geografias, o que é que está a acontecer, o que é que está a germinar da língua portuguesa, porque é que se está a querer falar a língua portuguesa? Seguramente não é só pelo Camões, nem Fernando Pessoa. Há também vontades mais pragmáticas, não é? João, eu posso lhe dar vários exemplos mais estatísticos. Se um jovem estudante chegar a uma universidade, por exemplo, e tiver uma pleiade de línguas em que pode potencialmente entrar e para desenvolvê-la, para poder chegar até a um estádio da língua bastante avançado, basta lhe dar alguns exemplos que eu penso que são exemplos que ajudarão a pensar que começa a ser um investimento a sério, investir na língua portuguesa, seja em qual das variantes for. Atenção, eu aqui não estou a dizer que é variante europeia, ou que seja qual for. Para já, é uma língua falada por mais de 265 milhões, segundo alguns outros é 280 milhões, mas enfim, eu agora tenho-me aqui ao Observatório da Língua, que é aquilo que me interessa, da língua portuguesa, será seguramente acima de 260 milhões, nos 5 continentes, portanto, uma língua universal, sem qualquer dúvida. Em 2050, segundo projeções já muito cientificamente trabalhadas, em 2050 serão quase 400 milhões e em 2100 serão seguramente mais de 500 milhões, segundo as estimativas das Nações Unidas. Ou seja, as previsões para o final do século apontam que será sobretudo no continente africano que se registará maior aumento do número de falantes. Estima-se que Angola tem uma população superior a 170 milhões de pessoas na altura, de Moçambique uma população acima de 130 milhões, enfim, etc, etc, etc. A partir do momento em que um estudante, seja de um país terceiro, seja de um país que tem como língua oficial ou língua materna o português, olha para este universo e pensa, vale a pena apostar na língua portuguesa, mesmo dos países terceiros, porque, como o João já há bocadinho referiu, é uma língua de futuro, uma língua de ciência, uma língua de inovação, de tecnologia, novas tecnologias. Muito pouca gente sabe isto, mas é a língua mais falada no hemisfério sul. É das línguas na internet mais faladas. Está no ranking. Ou seja, está a acompanhar as novas tecnologias também. Na prática, parece um número pequeno, mas se imaginarem um universo de milhões de pessoas que vivem no nosso querido planeta, às vezes do ponto de vista ambiental tão maltratado, mas se tiverem a ideia de que 3,7% da população mundial fala português, comecem a pensar que realmente começa a ser um ativo e um investimento falar português, apostar no português no seu percurso académico para se chegar bem longe. Isto são apenas alguns exemplos, mas posso dar outros mais económicos. Por exemplo, os países de língua portuguesa representam 3,6% da riqueza mundial, 5,50%, vá lá, do global das plataformas marítimas. O João falou dos oceanos e a importância, 5,5% do global das plataformas marítimas pertencem a países de língua portuguesa. Imaginem o potencial disto.
16,3% da disponibilidade global de reservas de água, 12, ou seja, 110,8 milhões de quilómetros quadrados estão em países de língua portuguesa. Imaginem o futuro que a língua portuguesa pode ter se aplicado a esta vertente toda, conforme estes dados. E podia dar muito mais dados, mas é para se ter uma ideia de como começa a ser sumarento para qualquer estudante de um país terceiro, ou até para a continuação, até ao máximo possível, de estudantes de países de língua oficial portuguesa, apostar na sua própria língua, ou nesta língua portuguesa, se for de país terceiro. E verdadeiramente, e até em muitos mais países, há também a atração de uma língua que tem afinidades históricas com o seu próprio país. Falemos, por exemplo, Japão. Falemos, por exemplo, Tailândia. Não conheço realmente qual é a presença da língua portuguesa e quais são os números, conhecerá seguramente. E nestes países que, não pertencendo ao universo dos países de língua oficial portuguesa, mas que têm uma tradição até oral e ainda até, inclusivamente, vocábulos no seu próprio léxico, como também é o caso do Bangladesh, como é Malaca, Sri Lanka, o Papuai, existe o Papiai, existe tudo mais, que eles estão sequiosos na Malaca, diz-me Luísa Timóteo, presidente do Coração em Malaca, que precisam urgentemente de escolas e precisam urgentemente de iniciativas de lá, que inclusive acho que o chefe de Estado, o Sultão, que está aberto a receber as iniciativas, quiçá financiar. Há tantos lugares no mundo, não é, onde houve essa ligação com Portugal, que verdadeiramente esse é também um bem. É essa ligação que existe. Mas a língua portuguesa é também uma coisa muito importante, Sr. Embaixador. É uma língua de prestígio. É uma língua de prestígio, além de mais é uma língua muito bonita. O João, de certeza que amigos seus estrangeiros lhe dizem como eu gosto de vos ouvir falar português. Isto é recorrente quando temos amigos estrangeiros, quando nós estamos a falar com os nossos familiares ou com os nossos amigos em português. E isto é uma coisa, depois, é um elemento que vem por arrasto. É que interessam-se depois também pela cultura portuguesa. E uma coisa não está dissociada da outra. Ou se começa o enamoramento da língua portuguesa porque se gosta da cultura, ou se começa o enamoramento da cultura porque se gosta muito da língua portuguesa. Qualquer uma das duas realidades é uma aposta ganha, seja a que nível for. De maneira que estão muito ligadas as duas coisas. Nós estamos muito atentos, obviamente, o João falou nisso, Japão, Tailândia, toda essa área. China, muito pouca gente sabe. A China, normalmente, como todos sabemos, nunca aposta em cavalos que é para perder. Para que tenham uma ideia, neste momento, na China, e as pessoas nem sequer têm ideia, porque tem sido um dinamismo incrível, o crescente interesse para a língua portuguesa é, por exemplo, evidente no crescimento da oferta de programas de estudos de língua portuguesa em 47 universidades já, na China. 47. Pois, estamos a falar da China, que sabe muito bem onde é que há de investir e onde é que há de chegar longe. Que conferem, aliás, graduação em português, ou em português como minor, ou em conjunto com outras formações, ou como disciplina opcional. Ou seja, temos todas essas realidades. Isto é apenas um exemplo. Portanto, a língua portuguesa está numa pujança e numa fortaleza e num ascendente que nós só temos é que louvar, e obviamente eu aqui no Camões, com todo esse, que é estimulante ter estes números, temos que ir muito mais longe e, sobretudo, estar muito atento a realidades como aquelas que o João já falou, de novas frentes em que a língua portuguesa pode dar cartas e tornar-se também uma potência. É curioso que fala na China, nessa perspectiva, aliás, foi em Pequim que foi iniciado, que foi inaugurado o primeiro curso da língua portuguesa numa universidade fora do ambiente lusófono, nos anos 60, do século passado. Portanto, já aí vinha esse plano da China. E diz muito bem essa imagem muito inglesa, que não aposta em cavalos errados, de facto. E diz muito bem também quando os estrangeiros gostam da fonética, gostam do som. Uma vez na Alemanha, deixe-me contar só esta pequenina história que eu achei a coisa mais interessante. Na Alemanha, eu ia num táxi para o aeroporto, era o aeroporto de Stuttgart,
e inclusivamente o taxista perguntou-nos que língua falam, é uma língua tão sexy. E eu assim, bom, nunca tinha ouvido tal, sobre a língua portuguesa. Mas verdadeiramente, mas vá lá, não nos disseram que éramos a língua espanhola ou a língua italiana ou outra coisa qualquer. Disseram, não, sabemos que não, sei que não é, mas sei que é uma língua muito sexy. E eu assim, olha, muito simpático, acho que é bonito. Mas, de facto, e depois também são os cambiantes que a língua tem, e não só nos outros países de língua oficial, mas também como eles são falados por outros que não são, mas que têm as tais palavras que nós oferecemos e que nós também trouxemos da sua língua. Mas estes são também aquelas circunstâncias que contribuem para que a língua seja maior, verdadeiramente, porque nunca foi fechada. Agora, Sr. Embaixador, quais são os projetos e os planos, que isto também é muito importante saber, do Camões no que concerne à língua portuguesa para o futuro, para este século XXI? Nós temos ao nosso serviço uma rede externa muito importante. Para que o João tenha uma ideia, neste momento o número de países onde através do Camões se ensina português já são 76, 76, portanto já estamos a partir também agora aqui para desenvolver de um universo muito interessante. 76 países. Os continentes? Diga. Todos os continentes? De todos os continentes e de todos os graus de ensino, obviamente que nos países que não são oficiais portugueses, com uma vertente no ensino superior de investigação já e muito importante. Mas eu vou falar disso porque, para que tenham uma ideia do que é aqui as redes que nós temos à nossa disposição em todo o mundo. Portanto, 76 os países onde já temos, onde já se ensina português com o apoio do Camões. Queremos ir muito mais longe nisto, mas já é um número impressionante, 76. Número de cátedras, 53 no mundo. As cátedras são completamente fundamentais para fazer investigação também sobre o conhecimento, a inovação, sobre a cultura e língua portuguesa. Apostamos muito nas cátedras, há 53 no mundo, temos 19 centros culturais que têm feito um trabalho impressionante de divulgação da língua e também de interligação com a forma como se fala português nos sítios onde estão, porque obviamente os centros culturais portugueses, sendo 19, encontram-se nos países de língua oficial portuguesa e depois noutro conjunto de países onde consideramos que se justifica perfeitamente haver centros culturais de portugueses, há muito tempo já. Depois, leitorados, as cátedras e os leitorados. Temos 51 leitorados pelo mundo. 51 é impressionante. Temos leitores a puxarem para a língua portuguesa, a fazê-los chegar a públicos e a audiências e a grupos muito mais que à partida não estariam tão... E hoje em dia, com os conteúdos digitais, também é muito mais fácil, desde que tenhamos bons conteúdos digitais em língua portuguesa, porque isso é imprescindível. Desde que tenhamos bons conteúdos digitais, podemos chegar onde quisermos. Porque, se há vontade, também temos que ter meios para o fazer. E hoje em dia, enfim, a situação pandémica veio demonstrar que os conteúdos digitais são muito importantes, mas independentemente de conjunturas sanitárias de uma maneira ou de outra, temos que continuar a apostar nos conteúdos digitais, porque a rede de leitorados, por exemplo, chegou à conclusão que é muito importante para fazer chegar ao máximo de destinatários possível. Depois temos números de centros de língua portuguesa. Temos centros de língua portuguesa em 82 países. Temos 82 centros de língua portuguesa espalhados pelo mundo. Protocolos com instituições, que é uma maneira, universitárias, obviamente. Isto é tudo redes que estão a trabalhar para o português no estrangeiro. Todas elas. Temos protocolos de apoio à docência, que é uma maneira, se me permite falar assim, do ponto de vista mais economicista, mais barato de poder ter, porque infelizmente um leitorado é caro, uma cátedra é cara. Temos protocolos de apoio à docência com instituições de ensino, 303 no mundo, em 76 países. E isto completamente numa linha ascendente para os próximos meses e para os próximos, seguramente, 2 anos. Temos programas de certificação para fins específicos, provas de comunicação e de certificação de aprendizagem do português. E depois temos, enfim, obviamente, aquilo que é considerado a tradicional ensino do português no estrangeiro, ao nível do ensino básico, secundário e superior, sempre sob a tutela do Camões, que assegura
é tradicional e já histórica, duplo objetivo no que se refere, obviamente, à interação que faz com as comunidades portuguesas e com os lusodescendentes em diversos países da Europa, da América e em África. Mas aí, obviamente, que o critério é onde estão concentrados o maior grupo de portugueses e lusodescendentes. Temos também a chamada rede do EPE. EPE é Ensino de Português no Estrangeiro, dedicado sobretudo às comunidades portuguesas e lusodescendentes. Em termos muito gerais é isto, João. Ok, Vasco, sabe que o ensino da língua é absolutamente essencial, como é óbvio. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Eu tenho constatado, nos últimos anos, e aliás, até falámos nisto na nossa última conversa, que no corpo diplomático acreditado em Lisboa, grande parte dos embaixadores, talvez as novas gerações, não direi das gerações mais menos novas ou menos jovens, não quero, mas é porque são outras abordagens eventualmente. Um dos seus principais pontos na agenda é a aprendizagem da língua portuguesa. Mas eles vão à procura de um professor. Agora, quem é que lhes ensina? Não faço ideia. Não sei. Seguramente são professores, não sei quem, não faço ideia. São privados, o que seja. O Camões nunca pensou nesta vertente? Por uma razão, porque o objetivo do Camões é a internacionalização da língua fora das fronteiras de Portugal, porque cá dentro é o Ministério da Educação, mesmo em relação aos professores, que têm as rédeas desse processo. O Camões é tudo o que tem a ver com a internacionalização da língua e da cultura, olha, se me permite, de Badajoz para lá, ou do Atlântico, das Canárias para lá, ou de onde quiserem. Porque aqui internamente o Camões não tem essa função. Não tem essa função, mas obviamente que se formos consultados onde é que se pode aprender português, poderemos dizê-lo completamente aqui, mas a nossa rede é vocacionada, pelas razões que disse, para o estrangeiro. Mas é um bom ponto. E é muito bonito ver, enfim, como podem imaginar, eu como diplomata de carreira, interajo muito com os diplomatas e com a comunidade diplomática, ver efetivamente, como o João diz, as gerações mais novas já com um esforço muito grande e uma vontade de aprenderem o português, porque lá está, voltamos ao princípio da conversa. Eles percebem que é um investimento falar português, porque hoje se fala como língua oficial em 9 países do mundo. Mas sabe, curiosamente, e caso há, mas é muito mais reduzido o número, que as senhoras embaixatrizes muitas vezes acompanham também a aprendizagem, que eu acho muito extraordinário. E faço sempre a pergunta, com alguma malícia, se eles estão a aprender a língua portuguesa para lerem Camões. Eles riem sempre e dizem, sim, é interessante, mas não. Como um bom embaixador, obviamente não vai dizer que não, que isso não me interessa nada. Mas, obviamente, é por motivos estratégicos, profissionais e para futuras missões e não só, e porque sabem e têm absoluta consciência não só do potencial, como da presença da língua no mundo, não é? Isto é absolutamente impressionante. E também porque também sabemos que, inclusivamente, todas as comunidades estrangeiras residentes em Portugal, sendo as não falantes de língua portuguesa, a maior é a ucraniana, todos eles falam português. É impressionante. É impressionante. Se formos então para aquilo que se chamava antigamente Europa de Leste, enfim, que hoje são nossos irmãos, companheiros, parceiros, sócios na União Europeia, alguns, outros não, no caso da Ucrânia não, mas é impressionante a potência que eles têm para as línguas estrangeiras, inclusive para o português. Eu fui diplomata na Croácia e vi bem o que era na Faculdade de Letras da Universidade de Zagreb, até a boa pronúncia que aquelas alunos e alunos jovens tinham quando queriam aprender português. Eu não sei se é um dom natural que existe naquela parte da Europa, Ucrânia, República Checa. É impressionante. É impressionante e também lhe posso dizer isso, João, é uma zona do mundo, essa zona da Europa, repito, nossos irmãos, muitos deles partilham já o nosso espaço europeu connosco, o espaço europeu no sentido de político da União Europeia, outros não, mas todo esse espaço não imaginam o crescimento do português, João. É impressionante, da aprendizagem do português, em todos os graus de ensino, é impressionante.
E sabe também, Sr. Embaixador, que um dia, exatamente naquele programa para o qual foi meu convidado, que é a Marca Portugal, eu tinha como convidada uma senhora estrangeira, tunisina, vive em Portugal, que casou com português, inclusivamente, já com filho e tudo mais, fala português, obviamente, e que ela, como convidada, porque para a tal percepção do que é a marca Portugal, do que é um país e a sua língua, obviamente, também é preciso ter a percepção e a perspectiva de quem é de fora. E ela disse algo que me emocionou, além de emocionar, mas que também que eu achei que era absolutamente cirúrgico aquilo que ela estava a dizer. Que os nossos maiores embaixadores, e ela não quer desmerecer os embaixadores, mas os maiores embaixadores são os vossos falantes de língua portuguesa lá fora. Maravilha. É quem fala a língua portuguesa lá fora. Porque a língua portuguesa, então, também se pode dizer que isso se refere a todos os países, mas de Portugal é diferente. Porque a língua portuguesa tem, de facto, um pendor diferente do inglês, muitas vezes é falado como uma segunda língua. Não é o caso nunca de Portugal, na sua esmagadora maioria, e é o maior embaixador cultural, institucional, oficial da língua portuguesa. E, Sr. Embaixador, há outra coisa que eu acho que também temos que fazer, que cabe a si, cabe a mim, cabe a todos os portugueses, exigir a todos os representantes oficiais institucionais de Portugal que se proíbam de falar noutra língua que não o português quando estão em representação. É absolutamente impensável que o façam noutra língua. Se querem demonstrar que sabem falar línguas fantásticas e são muito poliglotas, façam-no em privado, em casa. É muito bonito. Ou então quando já não estiverem a ocupar esses cargos. Eu percebo o seu comentário e subscrevo, mas atenção que às vezes em determinadas organizações internacionais as línguas oficiais só nos permitem falar ou numa ou noutra língua e portanto eu aí tenho que defender um pouco, não só os meus colegas, como alguns que se têm que expressar noutra língua que não o português. Mas já agora, para rematar, fica já a saber também, que é para termos todos mais orgulho ainda na língua portuguesa, que a língua portuguesa hoje já é a língua oficial e de trabalho nos seguintes organizações. Se me permite muito rapidamente, que é para ficarmos com isto, na Organização dos Estados Americanos, no Mercosul, na Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que se chama CELAC, na Comissão Económica para a América Latina e Caraíbas, que se chama CEPAL, na Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação e Cultura e Ciência, que se chama OEI, na União Africana, na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, na União Europeia, na Unesco, na CPLP, obviamente, na Organização Mundial de Saúde, na Comunidade Económica dos Estados da África Central, na Comunidade dos Estados do Sahel-Sahara, estou quase a terminar, na Associação Latino-Americana de Integração, ALADI, na União das Nações Sul-Americanas, UNASUR, na Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, no Mercado Comum da África Oriental e Austral e na Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Aqui já toda a gente tem a obrigação de falar português, porque é língua oficial e ou de trabalho em qualquer uma destas organizações. Qual é o nosso sonho? É prosseguir este caminho e fazer com que todo o sistema das Nações Unidas venha um dia a consagrar a língua portuguesa, porque algo mais merece como língua oficial dessa grande organização que é as Nações Unidas. Senhor Embaixador, eu acrescentaria pelo menos mais duas instituições à lista. Eu aponto logo ainda mais para cima e aqui literalmente para cima. Uma vez que temos cientistas na NASA, eu acrescentaria que tem que ir uma mensagem na língua portuguesa para Marte. E nessas missões faria todo o sentido, até porque estamos a falar dos grandes exploradores que deram novos mundos e desbravaram novos caminhos numa superfície que é a maior da Terra, que ainda não está toda desbravada, pelo menos nas suas profundezas, e que de facto deveria ser também enviada na língua portuguesa, e se calhar para outros planetas. E também na entidade espacial da China, da própria China, porque já está a desbravar esse caminho. Sr. Embaixador, o nosso tempo está a chegar ao fim, infelizmente, como sempre, estes períodos de tempo são muito curtos e que a língua portuguesa não cabe nunca nestes espaços, destas coordenadas espaço-temporais. Ela é tão grande, tão grande, tão grande, já vai com 725 anos. Tomara muitos países terem um décimo desta idade. Mas, de qualquer maneira, Sr. Embaixador, deixe-nos demais
os parabéns pelo trabalho que tem vindo desenvolvido no Camões. E o Camões é um trabalho que nunca acabará. Está sempre em construção, contínua construção, e ainda bem que assim é, significa que não está parado e significa que há sempre mais para fazer e que está em evolução. E é isso mesmo que nos interessa. E uma vez mais também, Sr. Embaixador, agradeço em nome da Matriz Portuguesa o apoio institucional que deu à realização da Cimeira Fémina. A língua portuguesa é um património da humanidade. Esse é outro projeto que temos que levar para a frente, para saber se ela é considerada, porque ainda por cima é uma língua que teve a veleidade de criar novas línguas. Isto é extraordinário, não é? Sr. Embaixador, muito obrigado. Muito obrigado também, João, e parabéns sempre ao dinamismo e a proatividade da Matriz Portuguesa, e também o maior sucesso para a Cimeira Fémina, e viva o 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa, que é um dia de nós todos. Muito obrigado. Foi o último programa da Esfera Lusófona que encerra a Semana da Língua Portuguesa, que dá o mote da comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa. E, pegando nas palavras do Sr. Embaixador, viva o 5 de maio, viva a língua portuguesa. Obrigado.